Bom dia, pessoal. Estamos aqui na nossa semana 11 já, né? Reta final aí da nossa disciplina. E hoje a gente vai conversar sobre a estrutura analítica de projeto. A gente chama de EAP, né? A gente geralmente chama pela sigla. Que essa conversa vai ser basicamente um resumo, né, de várias coisas que a gente viu até aqui e como a gente pode organizar, né, todo esse conhecimento que a gente adquiriu em uma estrutura, né, estrutura essa que vai guiar a gente durante aí o processo projetual, tá? A gente vai ver, de uma forma bem breve, né, alguns direcionamentos a respeito de como você pode proceder no momento que você está estruturando, né, esse caminho que você vai percorrer aí, e isso vai ser aplicado realmente na prática, né? Quando você vai realmente fazer uma proposta de um projeto, né? E como você está se planejando para trilhar aí esse caminho, né? Então, a EAP, ela vai ser parte aí do planejamento, né? Que, como a gente viu, né? O planejamento é uma parte importantíssima do processo projetual, né? Que é onde a gente vai realmente ter uma ideia mais ampla de como é que vai ser o projeto e como a gente vai se portar, né? No percurso dele. E é importante que a gente pense em várias questões no momento que a gente está fazendo essa organização, tá? Então, hoje, como eu falei, a gente vai falar, né, da EAP, que é a Estrutura Analítica de Projeto, né, e que ela, dentro do processo de projetos de design, né, ela vai simbolizar aí um marco, né, onde você vai, claro, que existe a possibilidade de você fazer uma modelagem, né? Isso aí eu sempre falo, que nada é definitivo nem absoluto em metodologia. Que essa estrutura que você monta, né, ela, dependendo do que ocorrer no percurso do projeto, você pode fazer ajustes, né? Isso é completamente natural. Mas ela vai ter uma importância, né? Principalmente no início do projeto, porque vai ser nesse momento que você vai conseguir visualizar, né, tudo que vai fazer parte desse percurso, né? Você vai conseguir ali enxergar tudo que você vai passar para chegar, para passar, né, do problema e chegar na solução, tá? Então, realmente é uma parte importante de projeto. E é nessa estrutura, né, que você vai condensar aí todos os métodos, as técnicas e as ferramentas que você aprendeu, que você sabe usar, que você acha que é melhor em determinada etapa, né, em uma forma de uma estrutura que você consiga enxergar todo esse caminho que você vai percorrer, né? Então, essa EAP, né, ela vai ser uma organização de todas as atividades e vai ajudar, né, aí no planejamento dos recursos do projeto, né? Então, uma etapa, né, que você deve executar antes de começar o projeto propriamente dito, né? Claro, faz parte do projeto, sim, essa etapa de organização, de planejamento, de gestão do projeto. Gestão vai do começo ao fim, mas assim, o pontapé inicial, ele começa antes, né, aí de você realmente colocar a mão na massa, você vai colocar desde o começo, mas de você realmente começar a fazer pesquisa, a analisar problema e tal, certo? Essa estrutura, ela vai permitir a você que você visualize, né, graficamente, a quantidade e a variedade de atividades que você vai realizar, certo? E ela também vai servir para que você estime questões que estão diretamente ligadas ao projeto, como tempo, como orçamento, recursos que você vai precisar, né? Então,
como é que você começa, né, a fazer esse planejamento? Bom, eu já tenho ideia aí, né, do meu problema, quando eu começo a planejar, obviamente, né? E possivelmente eu posso ter um briefing também, certo? Então, observando isso, eu vou conseguir dividir, né, esse meu projeto, como eu já sei que fica mais fácil se eu dividir em macroetapas, microetapas e ferramentas, de uma forma específica, assim, aí eu já sei que esse é um dos primeiros passos que eu devo seguir, né? Fazer uma análise de qual seria esse meu problema, né? E pensar, bom, para eu resolver esse meu problema, como é que eu poderia dividir, né, esse caminho em macroetapas, que eu já tenho uma ideia, porque eu já vi alguns autores, né, como é que eles fazem, que eu tenho a macroetapa ali de levantamento e análise, eu tenho outra macroetapa ali que é do projeto executivo, né, que é da parte de geração, eu já tenho uma ideia de como é que eu posso dividir. E eu sei também que eu tenho microetapas, né, que são as subetapas dessa etapa maior. E aí eu começo primeiro, né, pensando nesse meu problema e nessas macroetapas que eu posso adotar para chegar na minha solução, né? Quando a gente está fazendo isso de forma presencial, né, geralmente em grupo, eu indico que vocês usem papel, lápis colorido. Eu sempre oriento assim, que você divida por cores, né? O que for macroetapa de uma cor, o que for microetapa de outra, o que for ferramenta de outra, porque você consegue ter uma visão mais clara, já que a EAP ela é para servir como uma ferramenta também visual, né? É importante que você use e abuse dessas formas, né? De agrupar, de chamar atenção para determinada coisa, né? Então, quando a gente faz isso presencialmente, né, pode ser com lápis, papel colorido, aqueles post-itzinhos que você vai botando de um canto para o outro, porque, né, na discussão ali pode ser que você ache que uma etapa fique melhor antes da outra, ou depois, ou ao mesmo tempo, enfim. E aí você vai trabalhando essas questões de quais são os passos, né, e qual a sequência desses passos. A gente sabe, né, pelo que a gente já vem vendo nessa disciplina, né, que existem várias propostas metodológicas, inúmeras, e que para cada tipo de projeto a gente vai ter uma especificidade, né? Para cada tipo de projeto a gente vai ter uma forma de enxergar esse caminho. Então, por isso que é importante essa discussão, e é importante a gente saber como é que vai ser esse caminho, que pode ser de uma forma mais linear, dependendo do projeto, ele pode ser de uma forma mais cíclica, né? Ele pode requerer alguns feedbacks, ou pode ter um feedback aí mais livre, né? Enfim, isso aí vai depender da natureza do projeto, né? E das especificidades dele. Não só dele, mas de todos os envolvidos, né? Recursos humanos, recurso de tempo, tudo que tem aí no seu projeto vai ser importante ser considerado para que você faça um bom planejamento, certo? E aí, nesse sentido, né, quando você define essa hierarquia aí das etapas do projeto, né, você vai conseguir ter clareza de quais são, né, as macroetapas, microetapas, e você vai conseguir refinar aí essas questões de, qual é a técnica que eu vou usar aqui, qual é a ferramenta, qual é o recurso que eu vou precisar nessa etapa específica, né? Então, tudo vai se encaixando, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Tudo você vai pensando de acordo com aquela etapa que você vai estar executando, e você vai pensando o que é que pode acontecer. É importante também que nesse processo, minha gente, vocês pensem o que é que pode dar errado. Isso é muito importante. A gente nem sempre pode ser tão otimista, sabe, em projetos, porque geralmente as coisas dão errado. Então, é importantíssimo que a gente pense, né, bom, se isso aqui não funcionar, eu posso fazer isso. Se isso aqui não der certo, eu tenho isso, tá? Então, essa prospecção dos erros e de coisas que podem não funcionar
são importantes de serem consideradas, tá? Então, nesse sentido, né, se torna aí evidente a importância do planejar, né, do planejar a forma como esse projeto vai ser executado, quais são as ferramentas que eu vou usar. E vocês lembram que eu sempre digo, assim, num projeto a gente não faz nada em vão, né? Ninguém dá nada a ninguém. A gente sempre fala uma coisa com interesse. Então, quando a gente aplica uma ferramenta, ou a gente aplica um método, ou, enfim, a gente, coloca a nossa energia de alguma forma, né, naquela etapa, a gente está querendo um retorno, né? Então, é importante a gente saber se aquele retorno que a gente está planejando ali, se ele vai trazer para a gente o resultado que a gente quer, né? Então, lembre da aula de ferramentas que eu falei. Só, minha gente, tem muita ferramenta aqui. Vocês não precisam saber de tudo, de qual é salteado, mas é importante que vocês conheçam. E é importante que vocês saibam o resultado que aquilo pode dar. Por quê? Porque em determinado momento de projeto, eu posso lembrar daquilo e dizer, ó, tal coisa traz tal resultado para mim. E isso vai impactar diretamente nos meus requisitos projetuais ou no resultado do meu projeto. Então, eu vou usar. Ou então, eu não vou usar. Tá? Por isso que é importante a gente conhecer. Quanto mais a gente conhece, melhor. Porque, assim, a gente sabe que a metodologia não é receita de bolo e que, muito dificilmente, uma metodologia aplicada para um determinado problema, ela vai servir exatamente tal e qual irmã gêmea para o outro. A gente sabe que vai ter ali uma modelagem, uma adaptação, porque são situações diferentes, né? Então, é importante que a gente tenha esse arsenal aí de recursos para, no momento que a gente precisar, a gente saber o que é que pode usar e o que é que vai trazer para a gente, o que é que aquilo vai trazer para a gente como resultado, certo? Então, assim, quando a gente... Por isso que eu sempre coloco, claro, obviamente, essa parte do projeto, né, onde eu vou passar para vocês essas questões, para o final. Por quê? Porque até aqui vocês já têm uma bagagenzinha, né? Vocês já sabem aí como é que os autores colocam as suas propostas, o que é que cada etapa aí propõe, algumas ferramentas, alguns métodos, né? Então, você já tem uma ideia de como é que funciona aí o babado, né? Então, você já sabe de onde puxar e como colocar aquilo ali em prática para que você tenha bons resultados projetuais, que o intuito é esse, né, minha gente? Bom, aí a partir dessas definições, né, que você faz, você vai refinando, né, esse processo que você está propondo de estrutura analítica de projeto, né, e é importante que você sempre faça esse retorno para verificar o que é que você está propondo, né? Examinar cada etapa, ver o resultado que cada etapa vai lhe dar, ver lá para frente como é que isso aqui vai reverberar lá na frente, né? Ou como é que isso aqui que está lá na frente eu posso fazer um feedback e fazer uma validação para ver se está funcionando, né? Então, é importante que vocês tenham esse momento também de refinamento, né? Refinamento aí dessa proposta metodológica, certo? Aí aqui, minha gente, eu trouxe para vocês um exemplo de uma EP. Eu já até coloquei um exemplo, não foi? Quando eu passei aquele slide sobre a montagem do documento, né? Que tem introdução, objetivo, justificativa. E aí, na parte de metodologia, eu mostrei um EAP, né? Que é isso aí, é essa estrutura aí, que cada pessoa vai fazer de uma forma diferente, né? Mas que é basicamente essa organização em macroetapas, microetapas e ferramentas, tá? Essa EAP aqui, ela foi de uma aluna minha, a Laiane, ela fez para o TCC dela, né, em 2018, e aqui ela coloca, né, como é que foi a execução do projeto dela, o planejamento para a execução do projeto dela, tá? Então, ela mostra aqui, né? Deixa eu botar aquele laserzinho.
as macroetapas aqui, que ela identificou como etapa 1, 2, 3, 4, 5, mas que você pode dar nomes às suas etapas, caso você queira, tá? Lembra que naquela EAP que eu mostrei para você, vocês tinham fase informativa, fase executiva, lembra? Vocês podem fazer dessa forma também. Isso vai de cada pessoa e vai de cada projeto, tá? Aí aqui, ó, ela colocou as macrofases, né, da metodologia geral do design, porque ela fez a junção de duas frentes, né, de propostas metodológicas, que foi uma do design e a outra da análise ergonômica do trabalho, que é essa siglas em AET que ela colocou aqui, né, colocou aqui a referência do autor que ela usou, e ela fez uma junção, né, dessas propostas, e aqui estão as macrofases que ela considerou aí do design, né, definição do problema, levantamento de dados, análise e validação dos dados, identificação e hierarquização das demandas e requisitos e parâmetros projetuais, que foi até onde ela chegou no projeto dela, certo? Aqui foi o final do TCC. Ela fez uma análise lá na comunidade de artesãs que produz o bordado filé, aqui no Pontal. E aqui ela já colocou outras as microfases, né? Só que ela puxou aí da ET, né? Que são análise da demanda, informações sobre a comunidade, características da população, escolha da situação de análise, né? Análise da tarefa, análise da atividade, e ela foi pontuando aqui cada etapa que ela achou importante ser seguida para chegar nesse resultado que ela queria aqui, né? E aqui algumas ferramentas que ela utilizou para a execução dessa etapa. Então, essa etapa 1, que é a etapa de definição do problema e análise da demanda, ela usou pesquisa DESC e um mind map, que é um mapa mental, né? Na etapa 2, ela fez levantamento de dados e levantamento sobre informações, né? Lá do local pesquisado, ela utilizou entrevista, persona e mapa de empatia. Na etapa 3, ó, de análise e validação dos dados, que ela fez análise da tarefa, da atividade e o pré-diagnóstico, ela utilizou shadowing, método participativo e jornada do usuário. Aqui na etapa 4, né, que é quando ela hierarquizou as demandas e montou aí o seu diagnóstico. Ela utilizou a matriz de gravidade, urgência e tendência, né, a matriz de Guth. E na última etapa, né, ela fez aí o levantamento de requisitos e parâmetros projetuais e as recomendações de transformação com base no que ela tinha levantado e analisado, certo? Aqui já tem uma outra EAP, vejam que muda a estrutura, né, é um projeto completamente diferente, né, de outra pessoa, e aí ela já monta de uma forma adequada ao projeto dela, né, essa aqui foi da Stephanie, foi do TCC dela também, né, que ela fez o desenvolvimento de uma mesa ergonomicamente adequada para os pescadores e as marisqueiras ali do Coqueiro Seco. Foi um projeto muito bacana também. E aqui ela monta, né, ela dividiu por cores aqui, de forma mais destacada, né, ela colocou aqui as macrofases, as microfases, as ferramentas que eram da análise ergonômica do trabalho e as ferramentas que eram do design, oriundas do design, né? E a gente sabe que as oriundas do design vêm de vários outros cantos, né? Tem isso também. E aí ela organizou aqui, ó, em 6 etapas, 6 macroetapas, né, macrofases, e ela nomeou cada uma delas, né, com base no que ela tinha planejado para o trabalho dela, e ela foi colocando as microetapas aqui, as microfases, e aqui as ferramentas. Então, para a etapa de problematização, que é essa a etapa 1, 2 e 3, né? Ela colocou aqui como levantamento, análise e identificação das demandas, né? Que seria a fase informativa, no caso. Poderia ser chamada assim também, mas cada pessoa, né, vai chamar aí da sua maneira. E aqui tem a etapa de problematização, onde ela fez análise do problema, análise de situação de referência e análise do usuário. E aí, na análise do problema, como ferramenta, ela usou pesquisa DESC, mind map, os 5 porquês. E análise do usuário, ela utilizou os métodos interacionais, né, que foram as entrevistas, o mapa de empatia e as personas, né?
Na análise ergonômica, que foi a etapa seguinte, ela fez análise da tarefa e análise crítica, aqui estão as ferramentas que ela utilizou para cada uma delas, né? Hierarquização, seguindo, aqui algumas ferramentas que ela usou, né? Aqui, as etapas seguintes, né? Da mesma forma. Vejam como ficou bem organizado, né? Porque a gente consegue ver claramente quais são as macrofases, quais são as microfases e as ferramentas que ela utilizou para executar cada uma dessas fases, né? É importante também a gente ver que a estrutura de projeto, né, a EAP, ela está casadinha com o cronograma, que é o que a gente vai ver na próxima aula, na próxima semana. Por quê? Porque é com base na EAP que você planeja aí o seu cronograma. Até como essa aqui foi outra aluna, outra Laiane. Essa é Laiana, na realidade. Laiana Lobo. Ela fez o TCC dela. Na fase de planejamento, ela já botou ali, opa, meu cronograma, né? Por quê? Porque tá casadinho. Um depende do outro. E nesse processo, né, é importante a gente lembrar que a gente sabe que pode existir durante esse processo projetual modelagens e modificações. Então, isso é importante ser registrado também, né? E o cronograma que a gente vai ver, que é o cronograma de Gantt, né, ele permite que você faça esse processo de validação contínua, né, durante todo o processo. Essa questão de análise de validação contínua, né, do processo, é até uma coisa que vem muito da ergonomia, sabe, da análise ergonômica do trabalho, mas que a gente no design também usa demais, né, porque ele serve para que você tenha uma análise geral do que deu certo, o que é que deu errado, está ao final do projeto, né, e você faça uma análise crítica, e isso possivelmente vai te ajudar em próximos projetos, porque você já vai saber ali coisas que podem se encaminhar de uma maneira ou de outra, né? E isso vai ser importante para o seu crescimento aí como designer, em qualquer projeto, tá? Lembrando que aqui os exemplos que eu estou colocando para vocês, né, são de TCCs dos alunos, mas que todo e qualquer projeto de design, ele deve ter um planejamento, né, e a AAP é super útil para isso. E vocês podem fazer isso para qualquer área do design, tá, gente? Como vocês sabem, a gente tem um grupo de pesquisa, o LED, e a gente trabalha com projetos de produto, de gráfico, de várias áreas, né, do design, e sempre a gente faz EAP para qualquer projeto. Qualquer projeto, a gente, a primeira coisa que faz é o planejamento, análise de problema, mas a gente está lá fazendo nossa EAPzinha, porque ela vai guiar, né, de uma forma mais segura esse caminho, né, que a gente vai trilhar aí, passando, eu falo sempre, do problema até a solução. Então, aí, ó, a Laiana, ela também dividiu aí macrofase, microfase e ferramentas, né, com cores. O projeto dela foi uma análise voltada para os produtores de imóveis de Maceió e entorno, né, no final ela desenvolveu um projeto muito interessante para capacitação dessas pessoas, porque no projeto dela, né, a gente começou pensando que ela ia fazer uma análise e gerar uma solução voltada para reaproveitamento de matéria-prima, né, que sobrava. E aí, no final, no final, no meio, né, no meio da análise, no final, ela descobriu que o problema maior não era esse, né, o problema maior era a capacitação, e ela gerou uma solução muito bacana. Foi tipo um jogo para ajudar aí na capacitação dos marceneiros. Foi muito bacana esse projeto. Todos os que eu mostrei aqui são projetos lindos, né, o da Laiane, que foi lá com as bordadeiras, o da Stephanie, que foi com dos pescadores e marisqueiros, foi lindo também. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês me peçam que eu posso disponibilizar. Eu tenho o TCC delas em PDF. Eu creio que também deve ter não saído da biblioteca, mas não tenho certeza. Mas se vocês tiverem interesse em dar uma olhadinha, vocês me peçam, que eu mostro para vocês. Mas são trabalhos muito bons. E, assim, essa questão metodológica, né, eu acabo puxando muito
a sardinha aí, porque para mim é uma das partes mais importantes, né? Claro que a solução é importantíssima, obviamente, né? A solução está lá no topo, mas a base eu acho que é o planejamento metodológico, né? Aí aqui ela coloca ó, as macroetapas dela, né? Planejamento, preparação, geração, avaliação e realização. Aqui ela colocou a parte de planejamento, né? O cronograma, a definição das empresas, né? Que ela iria analisar. Ela fez contato e agendamento. Ela fez tanta entrevista que a gente fez uma matriz de inclusão de comentário, que é uma ferramenta. Deixa eu ver se ela colocou aqui. Aqui, matriz de inclusão de comentário. Ela fez essa matriz de inclusão de comentário. Menina, tinha quase uma resma de papel de transcrição que ela fez das entrevistas. Foi uma parte muito rica do trabalho dela, foi muito bacana. E aí, ela organizou isso de uma forma muito bacana, assim, ó, todas as ferramentas, né, todas as microfases, né, e como ela percorreu por esse processo, né, e realmente ela chegou aqui até o final, né, onde ela fez o produto, que foi o jogo, né, que na realidade era produto e gráfico ali, andando de mãos dadas, e ela fez aí o detalhamento técnico e ela implementou isso aqui, né, que eu estou mostrando. Claro que tem vários outros, minha gente, tem vários outros, porque senão, se eu fosse colocar todos aqui, aí ia passar até a semana que vem só mostrando EAP, né? Mas todos aqui, eles têm uma característica muito forte que é essa organização, né, nessas etapas muito bem definidas, né, a forma como esse percurso foi feito, o cuidado que se teve com cada etapa, né, e com esse planejamento de, ó, eu preciso fazer isso para eu chegar ali, esse resultado aqui vai me levar para não sei aonde. Então, acho que essa base bem estruturada, né, ela leva a resultados incríveis. E aí, nesse caso, quando se tratou, né, nesses três exemplos que eu estou mostrando, desse retorno para a comunidade, né, isso particularmente me emociona muito, porque a comunidade, né, em geral, geralmente tá acostumada, assim, ao pesquisador ir lá, só colher, e aí leva o seu resultado lá para a sua banca e não traz de volta para a comunidade, né, esse retorno. E para mim isso é muito importante, né? Tanto que se vocês forem ver os projetos da gente do LED, né, eles geralmente têm essa base, né, do retorno para a comunidade. A gente faz querendo devolver, né? A gente não faz só para ficar para a gente, não. Esse aqui da Stephanie, por exemplo, né, ela fez a mesa para os pescadores e outra questão assim também muito bacana foi que a gente levou para eles, né, o projeto pronto. E no dia da defesa da Stephanie, até a prefeita da cidade estava presente. A prefeita de Coqueiro Seco estava na banca, não, mas ela estava participando da defesa da Stephanie, né? E a gente entregou para ela, para a prefeita, o projeto das mesas e a prefeita fez a promessa, né? Eu não sei se ainda cumpriu, porque foi logo antes da pandemia, essa defesa. Esse gráfico aqui que eu estou mostrando é de um artigo dela, de antes, que esse TCC já vem sendo construído há tempos. Eu acho que ela defendeu em 2019, foi no final do ano. Foi antes enfim, antes da gente começar a ficar confinado, né? Mas a promessa era de que essas mesas iriam ser feitas para os pescadores, né? E para a gente isso foi muito feliz, porque veio um projeto, né, que a gente fez de análise e a gente ia lá sempre, conversava com eles e tal, e a gente poder devolver para eles isso, né? E saber como a gente chegou naquele resultado, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, essa estrutura analítica do projeto, né, ela não é também só importante para que você seguir por ela, mas também para que você tenha um registro de como você fez, né, e de como você, de repente, pode usar isso, claro que não da mesma forma, mas pode ser uma inspiração, alguma adaptação, certo? Então, é basicamente isso. Mas é isso, assim, de EAP, né? Você pegar tudo aquilo que você
conhece, que você sabe como é que vai funcionar, se aquilo vai ser adequado para aquela determinada parte do projeto, né? E organizar, certo? É uma parte que faz sentido ser feito, né? No início do projeto, porque é a partir dali que você vai ter uma ideia para onde você vai, né? O que é que você vai fazer. E é importante que seja uma ferramenta viva, né? Não seja um negócio que você faça e guarde na gaveta, de jeito nenhum. Você vai fazer e você vai usar. E você vai registrar tudo aquilo que você foi fazendo de modificação, de validação, coisas que deram certo, coisas que não deram certo, né? E estruturando aí a sua forma de trabalhar. E muitas vezes, assim, com o passar do tempo, né, você já vai adquirindo uma maturidade para saber até, você olha para o problema, você já sabe, ó, metodologia tal, já vou direto, né? Problema, área X. Ah, eu sei essa ferramenta aqui que fica ótima. Isso aqui eu já vou usar. Então, é basicamente isso, certo? Então, o que é que a gente vai fazer, nesse caso, para exercitar, né? Porque, assim, no mundo normal, o que é que a gente fazia? Eu já falei isso para vocês. A gente tinha, na disciplina de metodologia, uma proposta que era aprender já projetando. Então, eu dava um tema e a gente, à medida que ia aprendendo esses passos, a gente já ia fazendo, já ia executando, né? Como envolve muito pesquisa de campo e uma orientação mais próxima, assim, realmente de estar junto, de ver, enfim. No modo remoto, eu ainda não consegui pensar uma forma de fazer isso sem exigir que vocês saiam de casa, né? E sair nesse momento é impensável. Então, nessa forma remota, a gente está só aprendendo, né? A gente não está executando ainda. Mas é importante, assim, que vocês simulem, né? Pelo menos simulem como é que seria isso em um projeto. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai simular uma proposta, né, de projeto. Na próxima aula, né, como eu falei para vocês, na sexta-feira, eu vou abrir aqui para a gente um Jamboard. Todo mundo já usou o Jamboard aqui? Aquela ferramentazinha do Google. Inclusive, professora. Pronto, que a gente abre, aí eu coloco todo mundo lá e a gente vai montando aí essa proposta, né? Com base, aí a gente vai, na próxima aula a gente vai pensar em algo bem genérico. Mas para a atividade de vocês, deixa eu colocar aqui até no, no AVA, para a gente ver aqui. Bom, a gente tem essa semana, né, que vai ser dedicada a EAP, e a gente vai ter na próxima semana o cronograma de Gantt, que vai funcionar de uma forma similar. Vou passar a teoriazinha, e na sexta-feira a gente abre o Jamboard e faz, né, a simulação de um. Aí aqui, na nossa última semana, né, que vai ser a semana 13, vocês vão desenvolver aí uma proposta de projeto, certo? Eu vou dar um tema, tá? Um tema, geralmente, é um objeto bem simples, e vocês vão fazer uma proposta de projeto como se vocês fossem projetar aquele objeto, certo? Vocês vão, a proposta é que vocês façam a proposta metodológica para aquele projeto, certo? Então, eu vou adiantando aqui, porque vocês já podem ir pensando em como fazer, tá? Geralmente, para facilitar a vida, né, a proposta é que vocês façam um objeto simples, como uma cadeira, uma mesa, alguma coisa desse tipo,
tá? Não é nenhum objeto nem de média nem de alta complexidade. Geralmente é um objeto de baixa complexidade, porque nesse caso o importante é que vocês façam a proposta metodológica, certo? E aí a gente vai escolher, né, esse objeto. Eu acho que eu já tenho até pensado aqui um briefzinho para vocês, eu vou disponibilizar depois. E aí vocês vão, né, essa semana aqui, a semana 13, vai ser a semana das apresentações, né? Então, é importante que vocês desenvolvam até a semana 12, né? Aqui é a próxima, ou antes, certo? Então, é importante que vocês já vão pensando. Eu vou organizar o briefing e eu já vou disponibilizar para vocês. Só deixa eu anotar aqui logo, antes que eu esqueça. Porque aí vocês já podem ir pensando, tá? Aí a proposta é que vocês façam um documentozinho, né, contendo esses tópicos que eu coloquei aqui, ó, tá? Resumo, introdução, que na introdução vai ter o contexto, o objetivo e a justificativa. Aí vocês vão explicar como é que vai ser a metodologia que vocês vão aplicar para esse projeto, incluindo uma EAP, certo? Vocês vão dizer quais são os resultados que vocês esperam com esse projeto, vai ter a conclusão de vocês, né? O cronograma e as referências. Vejam que é uma estrutura bem simples, certo? É uma estrutura só de proposta de projeto. E aí vocês vão ter o espaço. Eu coloquei aqui o vídeo, o podcast, só para quem não puder apresentar. Mas essa semana aqui eu vou reservar para as apresentações, certo? De 10 minutos cada um. Então, eu queria muito que vocês conseguissem apresentar no momento síncrono, até para os outros colegas terem a oportunidade de ver, né, as propostas de todo mundo, certo? Só quem realmente não puder participar, a internet caiu, acabou a energia, enfim, ficou doente, teve algum problema sério, aí manda um vídeo ou podcast para não perder a nota da apresentação. Mas eu gostaria muito que todos apresentassem, certo? No momento síncrono, tá? Inclusive, nessa semana, que é a semana 13, a gente vai ter os espaços só para as apresentações. A gente não vai ter aula mais aqui, na semana 13. Essa semana vai ser dedicada às apresentações. A gente vai ter aula até aqui, até a semana que vem, que a última aula da gente vai ser sobre cronograma de Gantt, certo? Aqui vai ser só a última semana para a apresentação e aqui, se Deus quiser, a gente já encerra, né? Porque depois é só reavaliação e final. Certinho, minha gente? Certo. Beleza. Professora, esse trabalho é individual, né? Individual. Ok. Nessa disciplina a gente fez tudo individual. Quando a gente está no presencial, a gente faz em grupo, porque vocês já vão ter que fazer o projeto, né? Aí já é mais 500. Mas esse, como foram só as etapazinhas, aí eu acho que individual rende mais. Que aí fica cada um por si, Deus por todos, e aí vocês acabam rendendo mais nesse sentido. Certo? Então, para essa semana, né, a gente tem aqui o conteúdo da EAP. A atividade vai ser a postagem no fórum. Aqui, como eu falei para vocês, eu vou colocar o briefingzinho de o que eu quero que vocês façam. Vai ser um briefing super mega simples, tá, minha gente? Só para informar, assim, o tema e algumas questões sobre o público e tal. E aí, vocês vão fazer um esboço dessa EAP, tá? E vão postar no fórum. Lembrando que esse esboço dessa EAP, eu gostaria, né, a proposta aqui é que vocês façam aquele esquemazinho gráfico, como eu mostrei os exemplos, certo? Deixa eu botar aqui o exemplo de novo. Botar aquele novo exemplo da... Aqui, vocês vão fazer uma estrutura dessa, assim, ou como vocês acharem que fica melhor organizado, e vocês vão colocar também uma explicaçãozinha, tipo um parágrafozinho explicando
o que é que vocês têm ali como proposta, né? As macroetapas, as microetapas, o que é que você pretende e o resultado esperado, certo? E aí você vai postar lá no nosso fórum aqui. O bom é eu mostrando a outra aba aqui, como se vocês tivessem visto também na outra, né? Mas aquela que eu estava mostrando antes, do aba, certo? Aí, na semana seguinte, né, vai ser do mesmo jeito. A gente vai fazer a teoria, depois vai montar no Jamboard uma, e vocês vão enviar o cronograma do projeto de vocês, que seria essa simulação, né, de como seria o cronograma, tá? Na semana 13, que é sem ser a próxima, a outra, não temos mais aula, vai ser uma semana dedicada às apresentações, né, de vocês, esse é o trabalho final, é um dos trabalhos que tem maior peso, certo? Então, não deixem para a última hora, nem deixem de fazer, certo? Aqui tem as orientações básicas. Lembrando que eu coloquei aqui vídeo, podcast, no caso de você não conseguir de jeito nenhum e justificar por que você não conseguiu apresentar, certo? Porque o ideal é que a gente tenha essas apresentações, eu vou reservar essa semana só para essas apresentações no momento síncrono, certo? E aí vocês vão enviar essa coisa aqui, esse documento, essa coisa aqui foi ótimo, esse documento em PDF, certo? Aqui nesse local onde está. Deixa eu mudar de tela, que eu estou só mostrando aqui a outra tela, e vocês não estão vendo. Aqui, ó. Nesse local aqui, vocês vão enviar o planejamento da proposta, certo? E aí eu gostaria que vocês apresentassem na aula, que até porque na aula eu consigo gravar, né, e depois disponibilizar para todo mundo assistir depois. Aí fica mais legal. Certinho, minha gente? Então, gente, hoje a gente vai ficar por aqui. Sexta-feira, como a gente combinou, a gente vai abrir um Jamboard aqui, a gente vai simular como seria a montagem de uma EAP, tá? Então, para isso, eu peço que vocês se organizem para trazer alguma coisa para contribuir. Por exemplo, no resumo que você fez do autor, que foi aquela primeira atividade, né, da AB1, a última da AB1, né, foi o resumo do autor. Eu vi tal etapa que o autor propõe, aí eu gostaria que, né, de propor isso aí. Tal ferramenta que eu vi na aula de ferramenta, eu acho que se encaixa. Então, se vocês puderem organizar alguma coisa, né, nesse sentido, só para propor, não vai ser nada para apresentar. Eu vou abrir aqui a tela do Jamboard, todo mundo vai entrar lá, e a gente vai junto, cada um vai colocando, ele tem uns post-itzinhos, né? Aí cada um vai colocando ali, a gente vai montando uma estrutura juntos. Então, para isso, eu queria que vocês trouxessem alguma contribuição, certo? De preferência, que vocês dissessem de onde vem, né? É importante a gente saber de onde vem, né? Por exemplo, ferramenta, deixa eu ver, caixa morfológica. Baxter, foi do Baxter, tem lá no slide. Aí a gente bota lá. Etapa de clarificação do problema. Do Munari. Bota lá. Entendeu? E a gente vai junto montar uma para ver no final o que é que dá, porque a gente já vai ter uma ideia de como montar. Certo? Vai ser uma simulação. Ok? E aí, essa semana a gente encerra a parte de EAP. Próxima semana a gente vai ver cronograma de Gantt, que vai ser o casamento perfeito aí com a EAP, né? Porque vai ser aí o tempo que vocês vão levar para cada etapa. E para fazer o cronograma de Gantt, a gente precisa da EAP, por isso que eles andam de mãozinhas dadas. E na última semana, como eu falei para vocês, vai ser a semana das apresentações dos trabalhos. Ok? Quando a gente vai apresentar aqui no momento 5, tá? Só se alguém tiver algum problema sério e não puder, que manda o vídeo, mas eu gostaria que todo mundo pudesse apresentar aqui, até para compartilhar com os colegas aquilo que foi aprendido e foi organizado aí no trabalho. Beleza? Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Um cheiro para vocês e se cuidem, tá?